Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia. Que bom podermos estar juntos neste culto em família. Quero lembrar aos irmãos que nós estamos transmitindo as nossas programações na quarta, quinta e sexta, às 19h30. No domingo pela manhã, às 9 horas, temos a nossa Escola Bíblica Dominical, através do aplicativo Zoom. Às 10h30, o culto matinal, e às 19h30, como agora, o nosso culto em família. Nós vamos estar hoje orando pelos nossos aniversariantes, orando por aqueles que estão doentes também. Nós estaremos orando pela Ilma, orando pela Rejane, orando pela Marilac. Ilma é mãe do Gustavo, membro da nossa igreja. Ela está ainda se recuperando de uma cirurgia, vamos orar por ela. Vamos estar orando também pelos nossos mais vulneráveis aqui da igreja, que Deus os proteja. Nós vamos estar orando pelos missionários e pastores, pelos profissionais de saúde, pelas famílias e também pelos governantes da nossa pátria, porque nos cabe orar pelos governantes, como nos ensina a palavra de Deus. Quero lembrar aos irmãos de sempre estarem orando pela nossa igreja, orando para que nós retornemos no momento de Deus, retornemos às atividades no templo, no momento em que Deus nos indicar, com toda a prudência, com todo o cuidado, seguindo a lei. Nós estamos orando por esse momento e ansiando por esse momento de retornar às atividades. Orem pelo nosso país também com relação à pandemia, mas lembre sempre que no céu não tem pandemia, no céu não tem Covid, no céu não tem crise, a crise é humana, e o Senhor é o Senhor do céu e é o Senhor da nossa vida. Vamos cantar, vamos louvar a Deus com as nossas vozes. Convido então o grupo de louvor para estar cantando agora. Apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejas ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir o Senhor. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejas ouvir, que toca o Espírito, abre os céus
e enche o meu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou do seu altar para servir o Senhor. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou do seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Eu quero convidar a Sueli para orar por mim, pedir que Deus me abençoe e me unja com o Espírito Santo dele. Amado Deus, graças te dou, Senhor, por mais um momento que nós estamos reunidos para adorar e te louvar, Senhor. Agora, ó meu Deus, abençoa o pastor, Pai, que vai trazer a Tua palavra. Amém, Pai. A Tua palavra, Senhor, que sobreviveu todos esses anos, por séculos, Pai. O Senhor, Pai, aguardou. É um milagre, Pai, em nossas vidas, ter a Tua palavra, Senhor, e poder estudá-la e compreendê-la nesse momento, Pai. Senhor, abençoa a cada um que vai ouvir, Pai. Amém. Para que possa entender que o Teu Santo Espírito trabalhe na vida de cada um, que possa assimilar, Pai, e praticar a Tua palavra. Mais do que ouvir, Senhor, é praticar. Amado Deus, cuida de cada um. Cuida do Teu servo, Pai, que vai trazer, que vai nos ensinar a Tua palavra. Amém. 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 Lembrando de um ponto que você tocou na sua oração, agradecendo a Deus pela subsistência da sua palavra. Há pouco tempo vi que poucos livros subsistem há mais de 25 anos. Pouquíssimos há mais de 100 anos, subsistem mais de 100 anos. Nós temos cerca hoje de 9.000 manuscritos parciais ou completos da Bíblia ainda disponíveis em estudo. E isso é um milagre, isso é um milagre. Os primeiros textos bíblicos foram escritos, não os acontecimentos, mas os textos, alguma coisa em torno de 1.400 anos antes de Cristo, ou seja, temos aí 3.400 anos. Mas mais maravilhoso ainda é a subsistência do conteúdo, né? Mais do que a subsistência física, a subsistência do conteúdo, e nós somos gratos a Deus por tudo isso. Obrigado, querida. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos estar vendo algo bastante interessante. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, inicialmente, no Evangelho de Marcos, logo no início do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1. Muito bom estar aqui pregando essa palavra para você que está aí me ouvindo. E eu peço a Deus que também fale ao seu coração, unja você com o discernimento que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Hoje de manhã nós falamos um pouco sobre a obra do Espírito Santo, conforme o texto de João 14, entre as questões que ali foram colocadas pelo Senhor Jesus, naquele texto, está o fato de que o Espírito Santo é aquele que dá discernimento. Quem não tem o Espírito Santo não vê, não reconhece a palavra, mas quando você ama a Deus, você obedece a palavra e Deus te ama, e esse Espírito Santo dá discernimento, ele ensina e ele lembra da palavra de Deus a você.
Muito bem. Eu sei que você já deve ter ouvido essa expressão, ela é uma expressão antiga, mas eventualmente se usa, que diz que para que a gente conheça alguém, é preciso comer um saco de sal junto com essa pessoa. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Comer um saco de sal. O que isso significa? É que o sal é um dos produtos ali usados na culinária que se usa bem pouquinho de cada vez, né? Bem pouquinho de cada vez. Pelo menos deve-se usar. A indicação é essa, que use bem pouquinho. E que, para comer um saco de sal junto com alguém, você tem que conviver com esse alguém muito tempo, porque para consumir um saco de sal vai demorar muito tempo. Então, para a gente conhecer alguém, é preciso conviver com esse alguém, passar um tempo, andar junto, para que a gente realmente conheça, né? Então, eu quero convidar você hoje para comer um pouco de sal com Jesus. Passar um dia com Jesus, né? Pelo menos um pouco de sal, uma colher de sopa, quem sabe, de sal hoje. A gente passar um dia com Jesus. A gente vê como foi um dia na vida de Jesus, a gente caminhar com Ele, a gente aprender com Ele, caminhando um dia com Jesus. Vamos ler juntos, então, Marcos 1, de 21 a 34. Marcos 1, de 21 a 34. Abriu aí? Marcos 1, de 21 a 34. Nós vamos passar um dia com Jesus. Uma manhã, um meio do dia e um anoitecer ao lado de Jesus e vendo as coisas que acontecem que Ele nos ensina. Vamos lá. Marcos 1, a partir do versículo 21. Diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo? Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, ou seja, para destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André, Simão Pedro. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e os endemoninhados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Nós temos aí um dia típico na vida de Jesus. De manhã à noite, Jesus estava envolvido com as coisas de Deus Pai. Aliás, Jesus muitas vezes diz isso: eu e o Pai somos um. Eu faço a obra de meu Pai, eu digo as palavras de meu Pai. Essa cidade era Cafarnaum, onde estava Jesus. Jesus havia sido hostilizado em Nazaré, e então estava agora em Cafarnaum. Ele descera de Nazaré até Cafarnaum. Cafarnaum era a maior cidade pesqueira daquela região, ali na região do Mar da Galileia.
era um ponto de apoio das tropas romanas, e havia uma forte influência ali, naquela cidade, dos gentios, ou seja, daqueles não-judeus. Havia uma forte influência, de forma que era um lugar perfeito para que Jesus anunciasse o Evangelho, tanto para judeus quanto para gentios. De manhã, Jesus foi logo para uma sinagoga. Ali era o lugar principal do culto judeu, a sinagoga. Ali eles se reuniam, havia oração, havia leitura das Escrituras, havia explicação das Escrituras, o equivalente a uma pregação, como nós temos hoje. Havia o ensino, havia assembleias para que se decidissem assuntos, as questões. Então, a gente percebe que havia uma dinâmica assim bastante semelhante com a dinâmica das nossas igrejas atuais. O texto deixa transparecer que era manhã em Cafarnaum. Ali estavam os escribas, certamente, que eram os técnicos da lei, das Escrituras. Ali certamente estaria o sumo sacerdote, os sacerdotes. Então, estavam ali aqueles que representavam até mesmo a política, o templo. Estavam ali também outras pessoas, escribas certamente estavam ali também. Jesus, então, se mostra como a fonte. Jesus começa a falar e eles percebem que Jesus era a própria fonte da palavra de Deus. Eles percebem que Jesus era a própria personificação da verdade. Interessante observar que nós estamos no iníciozinho de Marcos e, consequentemente, no início do próprio ministério de Jesus. E o texto diz que ele não falava como um rabino qualquer. Ele não falava como um rabino. E isso começou a trazer para aquelas pessoas um certo assombro. Ele não falava como um rabino, mas ele falava como o filho de Deus. E eles pensavam alguma coisa, e eu quero convidar você a deixar marcadinho aí Marcos 1, como nós estamos lendo, e venha comigo, por favor, até João 7. João 7, versículos 15 e 16, nos dá uma pista interessante. João 7, 15 e 16 vai dizer: se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. O Senhor Jesus falava da glória do Pai. Ele falava com propriedade. As pessoas estavam maravilhadas, o texto deixa isso claro. Havia doutrina, havia autoridade em Jesus. E Jesus era realmente alguém que tinha autoridade para ensinar. E é interessante, e a gente observa naquela manhã com Jesus, que Jesus tinha completa autoridade sobre os demônios. Mas Jesus tinha também autoridade para perdoar pecados, e essa autoridade permanece, e ela tem autoridade para perdoar os seus pecados. Lembre o que nos diz 1 João 1,9, que diz que você deve se arrepender dos seus pecados, confessá-los, e Ele é fiel e justo para perdoar pecados. Ele perdoa os seus pecados porque Ele tem autoridade. Jesus tinha ali autoridade sobre o templo. E Jesus tinha autoridade para atacar os poderes demoníacos. Jesus é diferente. E eles percebiam isso claramente. Jesus é diferente, por isso ele é o centro da nossa fé. Mas acontece algo interessante ali. No Jesus que começava o seu ministério, vamos de uma certa forma comparar aí a
a um pastor que está começando o seu ministério, de uma forma grosseira, né? Naquele começo de ministério de Jesus, ele entra naquela sinagoga em Cafarnaum e imediatamente ele vai lidar com um homem endemoniado. Olha o que está dito aí em Marcos 1, de 23 a 26, que diz que não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus, Nazareno? Vieste para destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. É interessante, e nós precisamos aprender alguma coisa com isso. O interessante é que aquele demônio, ele se instalou em um homem que estava dentro da sinagoga, local em que se reunia o povo de Deus, e local em que se lia e se discutia a palavra de Deus, seria o equivalente a uma igreja hoje. Será que é possível que uma pessoa seja endemoniada dentro de uma igreja? E eu vou dizer para você que, lamentavelmente, é possível sim. A Bíblia deixa claro que, às vezes, os demônios se infiltram no meio da congregação do povo de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele vai dar uma palavra aos pastores ou aos líderes de Éfeso, ele, no capítulo 16, 19 e 20 de Atos, no capítulo 19 e 20 de Atos, ele vai dizer que surgirão sempre inimigos de fora da igreja e surgirão inimigos de dentro da igreja. O inimigo tantas vezes se manifesta. Aquele homem endemoniado não fora levado para nenhum antro de pecado. Aquele homem tinha sido levado para uma sinagoga, lugar sagrado de ensino da palavra. E aquele homem estava possuído de um demônio, e ele estava ali dentro, escondido, camuflado, aceito por muitos daquela sinagoga. Certamente, quem sabe, não tinha até mesmo uma função ali dentro daquela sinagoga. Talvez fosse um estudioso, talvez fosse alguém que parecesse um crente. No entanto, ele estava ali dentro, acobertado, disfarçado, camuflado. Nós precisamos estar em profunda comunhão com Deus. Nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes o inimigo procura trazer a dissensão, trazer a facção, trazer a discórdia dentro da igreja, porque uma das grandes funções de Satanás é jogar irmão contra irmão. É preciso que estejamos protegidos na comunhão com o Senhor, andando com Deus. Seria muita criancice a gente pensar que nós estamos protegidos ou blindados da ação de demônios apenas por estar na igreja. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ser, preste atenção nisso que eu vou lhe dizer, nós não podemos ser uma geração que dá ouvidos a ensino de demônios. Um crente não pode brincar com misticismo. Não pode brincar com misticismo. Não pode brincar com horóscopo, com questões místicas, com amuletos. Não pode brincar com misticismo. Não se brinca com demônios. Um crente não pode flertar com as trevas, muito menos com qualquer outro tipo de pecado. O crente não faz flerte com pecado. Não faz, não abre essa brecha. Um crente precisa ter a consciência de que é preciso viver uma vida santa, porque em determinados momentos podemos estar sendo postos diante de uma situação como essa que Jesus passou, de ter alguém endemoniado que nos ataque, e é preciso estar firme com Deus. Certa vez eu conheci uma pessoa bacana, legal. Essa pessoa foi num determinado lugar
E naquele lugar em que ela estava, reunido com outras pessoas, uma pessoa ali no meio daquelas manifestou um demônio. Manifestou um demônio e naquele momento da manifestação do demônio, essa pessoa que eu conheci, ela foi dizer alguma coisa e aquele demônio que estava incorporado na pessoa se voltou para ela e disse assim: você tentando me expulsar? Você não fez isso, 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 isso. E aquele demônio revelou pecados em que aquela pessoa estava envolvida. Aquela pessoa estava envolvida. E ela foi ali envergonhada, aquela pessoa. Então, é preciso que nós estejamos preparados para lidar com estas situações. Estejamos com uma vida limpa, estejamos em comunhão com Deus. Ok. As palavras ali, que foram ditas ali, eu quero reler com você o versículo 24, que diz assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Aqueles demônios diziam: o que o Senhor quer conosco? Jesus de Nazaré, vem nos destruir? Sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Impressionante que até mesmo os demônios sabem quem é Jesus e tremem diante dele. Tremem diante dele. Interessante que os escribas que estavam ali na sinagoga, aparentemente não sabiam quem era Jesus. Os judeus que estavam ali naquela sinagoga, mesmo aqueles líderes religiosos, aparentemente não sabiam quem era Jesus. Mas os demônios sabiam. Os demônios sabiam que era Jesus. Como é possível isso? Que aqueles que eram do povo de Deus não soubessem quem era Jesus. No versículo 25, Jesus diz àquele demônio: cale-se e saia. Cale-se e saia. Não teve conversa, né? Às vezes a gente vê pessoas falando ou mostrando programas de televisão em que algumas manifestações religiosas ficam conversando com o demônio que está incorporado com alguém, como se tivesse conversa com o demônio ou conversa com o mal. Jesus foi curto e grosso: cale-se e saia. Queridos, com o demônio, com o pecado, não tem conversa. A palavra que Jesus disse ali no versículo 25, mas Jesus repreendendo, dizendo: cala-te e saia deste homem, a palavra, numa tradução bem apertada, bem literal, a palavra que Jesus disse foi assim: seja amordaçado. Amordaçado. Cale a boca e saia. Não tem conversa. O versículo 26, então, nos mostra, então, o espírito imundo, agitando aquele homem violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Diante de Jesus, você, no poder de Jesus, pode e deve dizer: saia daqui em nome de Jesus. Os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus. O versículo 27 e 28, naquela manhã, nos mostra que os homens daquele lugar, as pessoas que estavam ali, diante de tanta autoridade, diante do reconhecimento de que aquele era o Santo de Deus, eles começam a ficar admirados. Versículo 27, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere ou rápido a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Ali naquele momento houve uma grande cura espiritual e eles ficaram admirados com Jesus. Jesus sai daquele lugar reconhecido
como o Santo de Deus, reconhecido. Muito bem, termina a parte da manhã, agora caminhando com Jesus, comendo um pouco de sal com Jesus, a gente vai caminhando e Jesus vai na direção da casa de Pedro. Logo de manhã, Jesus ensina ali a palavra, Jesus deixa aqueles homens admirados, quando o inimigo afronta Jesus, ele expulsa sem conversa, expulsa imediatamente aquele demônio dali, e agora termina a parte da manhã, Jesus vai em direção à casa de Simão. E nós vamos rever o trecho que está aqui, de 29 a 31, que diz: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão, Pedro, achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, Jesus, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. O texto diz que a sogra de Pedro, naquele meio do dia, estava acamada. O termo utilizado originalmente é kateikaimai, ou seja, significa que ela estava prostrada. E a palavra febre que é usada aí, não é uma febrinha, é um febrão. A palavra febre aí está ligada à expressão fogo, ela estava em brasa, alguma coisa assim. Ela também é descrita num outro evangelho, no evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 14, diz que a sogra de Pedro ardia em febre. Naquela região da Palestina havia 3 tipos básicos de doenças que provocavam febre. Existia uma doença que era chamada de a febre de Malta, que estava ligada à anemia, à debilidade, à fraqueza, a febre da fraqueza, a febre de Malta. Havia uma outra febre que era a febre tifoide. Havia tifo naquela região e era uma febre intermitente, vinha, ia, ficava indo e vindo. E havia a febre provocada pela malária, que era chamada de febre mortal. Aquela região é uma região bastante pantanosa, ao redor de Cafarnaum, o clima é subtropical e havia o acometimento de bastante malária, muitos casos de malária ali. O comentarista do versículo 30, ele mostra que as pessoas começaram a falar ali com Jesus, diz assim: a sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Pessoas vieram falar com Jesus naquele meio do dia, início de tarde, vieram falar com ele como quem diz assim: olha, a situação é grave, a situação é grave. Vieram falando, ela está muito mal, alguma coisa desse tipo aí. Os discípulos então rogam por ela, e Pedro, que é casado, morava ali com a sogra. Diante daquela doença, a Bíblia mostra, tanto no Evangelho de Marcos, quanto nos outros evangelhos, que Pedro rogou. Pedro pediu: Senhor, cura a minha sogra, cura. Diante da doença, Pedro rogou, Pedro suplicou. Há um hino que tem a seguinte letra: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Pedro colocou no altar a sua sogra, aquela mulher que ele amava, e rogou a Jesus. Pedro, então, lembre que está aí, o tempo é do início do ministério de Jesus. Logicamente, Pedro ainda conhecia pouco a Jesus, foi próximo do tempo em que Jesus chamou aqueles discípulos para que fossem seguidores, né? Havia chamado há pouco tempo, mas ali a gente percebe que Pedro começava a conhecer, começava a crer em Jesus, e conhecia e entendia que Jesus era alguém que se importava com as pessoas e que ele tinha poder para socorrê-las. Eu fico imaginando aquela senhora de uma certa idade, e é muito comum que as pessoas de uma certa idade, quando ficam doentes, acabem não falando logo para a gente que estão doentes. Aquela velha história de eu não quero incomodar. Minha mãe é assim.
Minha mãe não falava que estava doente, que estava sentindo alguma coisa, não queria incomodar. Quando ela falava com a gente é porque a situação já estava grave. E talvez ela tenha pensado, eu não vou incomodar Jesus com isso. Eu não vou incomodar esse visitante com isso. E é interessante observar que a palavra de Deus nos ensina que Deus quer ser incomodado pelas nossas petições. Quer ser incomodado pelas nossas orações, quer ser incomodado pelas nossas lágrimas sinceras. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei e apresentar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia nos ensina a falar com Jesus das nossas necessidades. Jesus chega a dizer que ele veio para os doentes, numa comparação aos doentes da alma, mas Jesus quer que nós roguemos a Ele. Há um texto que está em 1 Pedro 5,7, que diz que nós devemos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. Toda a nossa ansiedade. O versículo 31 vai dizer, então, aproximando-se Jesus, tomou a mulher pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Jesus se aproximou, tomou as suas mãos e a febre a deixou. Jesus mostrou compaixão, proximidade, carinho, amor e poder. A Bíblia diz que Deus não muda, não sofre variação. Esse mesmo Jesus quer que você clame a Ele. Quer que você vá até Ele, apresente a Ele todas as suas mazelas, as suas dúvidas, as suas ansiedades, e da mesma maneira, Ele toma você pela mão, Ele se aproxima de você, Ele tem amor, carinho e poder. Jesus é o Filho de Deus, mas Ele parou tudo e foi curar a sogra de Pedro naquele início de tarde. Jesus ama você, seja você quem for. Viva você o que viver. E aquela mulher, então, é apresentada como alguém que, completamente recuperada, serviu a todos, serviu ao Senhor Jesus. Eu fico imaginando que Jesus chegou ali no início da tarde, teve todo aquele momento, aquela intercessão, ele curou, e aí aquela mulher agradecida agora serve um almoço tardio, ali para aquele grupo que chegou, e ela então recebeu a cura, completamente recuperada. Mas o texto vai caminhando, e depois de Jesus ter passado a manhã na sinagoga, expulsando demônios, ensinando, depois de ter passado parte da tarde ali na casa de Pedro, testemunhando do seu poder e do seu ministério, curando a sogra de Pedro, agora vai se encaminhando para o entardecer. O entardecer, um dia com Jesus, e eu quero convidar você para que nós leiamos os versículos 32 a 34, de Marcos 1. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem era ele. Anoiteceu. Lembre que é um sábado. E então, já que era sábado, só depois do pôr do sol é que as pessoas poderiam carregar doentes para levá-los até Jesus, porque era sábado judaico e eles não podiam fazer nenhum trabalho, e se quisessem carregar doentes para Jesus curar, só depois de anoitecer. E isso aconteceu. E o texto diz que carregaram doentes, carregaram endemoniados e levaram naquele início de noite até Jesus. E a palavra utilizada para dizer trouxeram, dentro do idioma original, significa que trouxeram um fardo, algo que era um incômodo. Aquelas pessoas tinham que ser carregadas. Se não fossem carregadas e levadas até Jesus, não iriam.
E aqueles doentes, talvez, se não fossem levados até Jesus, morreriam. Isso nos inspira e nos lembra que, por vezes, nós teremos que carregar pessoas até Jesus. Também, se nós não conduzirmos as pessoas a Jesus, elas morrerão. Se não morrerem fisicamente, morrerão espiritualmente pela ausência de Jesus na sua vida e nos seus corações. Tantas vezes, nós, como crentes, como igreja, precisamos, por amor, levar pessoas a Jesus, doentes. Mas não só levar pessoas doentes, mas levaram também pessoas endemoniadas. Tantas vezes, nós precisamos levar pessoas cativas a Jesus para que elas se tornem pessoas livres e salvas. Nunca desista de levar pessoas a Jesus. Nunca desista. Sejam elas doentes físicas e espirituais, sejam elas cativas por demônios, cativas das suas próprias consciências, cativas das suas próprias distâncias da salvação, distância de Deus, nós nunca devemos desistir de levá-las ao Senhor. Mas, Senhor, por quanto tempo mais eu tenho que levar as pessoas a Jesus? A vida inteira. A vida inteira. O versículo 33 diz que toda a cidade se reuniu à porta daquela casa. Toda a cidade. Olha o que diz o versículo 33. Toda a cidade estava reunida à porta. Interessante. Foi todo mundo de Cafarnaum, era uma verdadeira multidão. Toda a cidade se reuniu. Eu imagino ali os necessitados, todos estavam ali. Estavam ali aqueles que haviam trazido os necessitados também. Estavam ali os curiosos. Então, Jesus deu início àquele movimento de libertação sobre aquelas pessoas. Libertação de doenças, libertação de demônios. Jesus começou a livrar aquelas pessoas. Era noite e ele já estava ali, ou ele ainda estava ali, naquela luta espiritual. Eu quero convidar você a que deixe marcado Marcos 1, venha comigo, por favor, a Atos 10, 38. Gostaria de ler esse versículo com você? Atos 10, 38, que é um versículo que tem tudo a ver com essa situação. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com Jesus, e ele estava ali para libertar, e ele estava movido de uma profunda paixão. Jesus, então, passou a manhã na sinagoga ensinando, expulsando demônios. Jesus passou a tarde cuidando de uma família, cuidando de uma mulher idosa, doente, que estava desenganada e libertando-a. Jesus passou a noite curando e libertando. Andamos um dia, comemos um pouco de sal com Jesus. O simples conhecimento da religião, queridos, é inútil. E a gente percebe que aqueles homens que estavam ali, os escribas, os mestres da lei, eles eram pessoas que tinham conhecimento, mas eles rejeitavam Jesus. No entanto, o povo mais simples procurou Jesus. Conhecimento ainda hoje não é capaz de fazer diferença se nós não tivermos uma fé salvadora. O conhecimento é importante? É muito importante. Mas o conhecimento apenas acadêmico, apenas teórico, ele não é capaz de nos levar a uma situação de salvação. É preciso estar em comunhão com o Senhor, andar com o Senhor, crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados. Tiago 2,19 diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Isso está em Tiago 2,19. É preciso receber Jesus no seu coração como seu Salvador. Os demônios sabem quem é Jesus. Nós vimos nesse texto, no início desse texto de Marcos, nós vimos aquele homem endemoniado ali
na sinagoga de Cafarnaum, tendo o seu espírito imundo, dizendo: tu és o Santo de Deus. Nem por isso são salvos. Os demônios temem a Jesus, mas não o têm como Senhor e Salvador da sua vida. A nossa fé tem que estar na nossa mente, no nosso intelecto, mas também profundamente no nosso coração. É preciso levar a questão da fé e todas as nossas demais questões, primeiramente a Jesus, como Pedro fez com a sua sogra. Pedro clamou, rogou, pediu, falou com o Senhor. E aí a Bíblia mostra, da mesma maneira que nós vimos nesse dia de Jesus, que Ele se aproxima de você, que Ele toma você pela mão, que Ele ajuda você, que Ele ama você e que Ele cura essa febre mortal que acomete todo aquele que está inoculado pela doença do pecado. E da mesma maneira que aquela mulher fez, você vai se levantar, e como ela fez, você vai servir ao Senhor. Vai ser servo por amor. Jesus é o Senhor da nossa vida, todo o tempo, o dia inteiro. Seja na sinagoga, que seria a nossa igreja dos dias de hoje, seja na nossa casa, como na casa de Pedro, seja no meio da multidão, como aconteceu à noite, no meio daquela multidão, e isso significa no nosso dia de trabalho, no nosso dia de escola, no nosso dia na rua, na sociedade. É preciso que, acima de tudo, andemos com o Senhor. Tenhamos o Senhor no nosso coração e não apenas na nossa mente. Não apenas sejamos religiosos, mas sejamos salvos por Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia com Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós, pela Tua disposição, Senhor, de se aproximar de nós, de tomar-nos pela mão, de curar a nossa doença espiritual. Senhor, a sua disposição de curar e expulsar os demônios que assolam a sociedade. A disposição, Senhor, de receber todo aquele que te busca, clama a mim e responder-te-ei. Senhor Deus, abençoa-nos a que nós tenhamos realmente o propósito de caminhar contigo, de, como diz o ditado, Senhor, comer um saco de sal junto contigo, caminhar todo dia, Senhor, tendo o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não permite que a sociedade, que os afazeres, que essa vida tão corrida, tão doida, tão cheia de perigos, que ela nos afaste de Ti, Senhor. Mas nós queremos caminhar contigo todos os dias até a consumação dos séculos, até a eternidade queremos, Jesus. Tudo isso te pedimos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Convido você agora em casa aí para estar cantando também, louvando a Deus junto com o nosso grupo de louvor. Esconder que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo tu sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além.
eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó teu Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Queridos, que Deus abençoe vocês nessa noite, que vocês tenham uma noite de paz em família, que Deus sempre os proteja, que Deus abençoe a sua família, não só com o livramento, não só com as bênçãos materiais, mas que todos os seus familiares possam conhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Creio na promessa que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Nós vamos orar, vamos encerrar essa programação. Convido o Kleber para estar orando, para que nós encerremos esse culto. Deus, obrigado, Senhor, por mais 2 cultos que ministramos aqui nessa manhã e nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, obrigado porque o Senhor tem cuidado do teu povo nesse tempo. Nós clamamos a Ti que a cura venha logo, Deus, mas que em todo tempo nos ensine a ser igreja, Pai. Amém. A contemplar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Deus. Ainda que hajam preocupações, ainda que hajam aflições, muito obrigado por teu cuidado é constante, Pai. Muito obrigado pela tua onisciência, pela tua onipresença. Cuida, Senhor, da tua igreja, cuida do teu povo espalhado pela face da terra. E cuida, Senhor, das decisões que tomaremos como igreja nos próximos dias, nos próximos meses, para o retorno dos nossos encontros, Pai, de maneira que estejamos cuidados, como sempre, guardados por Ti, mas que sejamos também precavidos com relação à nossa saúde, Senhor. Amém. Nos ensina, Pai, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Eu te agradeço por isso, te agradeço pela Tua vida em nós, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos também uma boa semana, Pai. É o nosso clamor a Ti. Em nome do Teu Filho amado, amém. Amém. Quero fazer um desafio a vocês nesta noite. Nesta semana, ligue para pelo menos 3 pessoas, 3 irmãos da igreja, e ore com ele. Ore através do telefone com 3 irmãos. Você vai ver que isso vai ser uma bênção se todos nós da igreja fizermos 3 ligações durante a semana para orar com 3 pessoas. Isso será uma bênção. Estaremos tendo aí 500, 600 orações. Olha que coisa maravilhosa. Que Deus abençoe você e vamos nos ver agora na quarta-feira no Oração e Ação às 19h30, estudo bíblico. Até lá.